desde o ano passado, todos os estudos do sábado com os jovens foram estudos sobre o fruto do Espírito. E como eu sempre gosto de dizer, na verdade, o culto do sábado não é o culto dos jovens, é um culto coordenado pelos jovens, mas aberto a todos os irmãos que queiram participar. Porque é um culto que tem palavra, é um culto que tem tudo como tem qualquer outro culto. Então nós aprendemos também muita coisa. E por diversos irmãos que aqui pregaram, nós tivemos um estudo sobre o fruto do Espírito. E a gente ainda está caminhando um pouco em cima disso. Eu ainda estou pensando bastante sobre isso. E olhando para esse texto de Gálatas, nós usamos o final do capítulo, quando fala que o que é o fruto do Espírito. E a grande verdade é que eu não posso deixar que a minha fé, eu não posso deixar que a minha comunhão com os irmãos me traga de volta para uma escravidão. Uma das perguntas que eu mais escuto durante a semana e durante muitos encontros é: pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? E uma dos pensamentos que as pessoas têm é exatamente como viver de uma forma que eu posso agradar a Deus. E eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos, já fizemos essas perguntas. Eu já fiz e escuto muito essas perguntas hoje. Por exemplo, as pessoas perguntando que tipo de música que eu posso ouvir, se eu posso beber alguma coisa, ingerir bebida alcoólica, se uma das perguntas que a gente mais escuta de jovens e adolescentes, se eu posso fazer tatuagem, se eu posso usar tal roupa, se eu posso assistir tal filme, se eu posso fazer tal programação. Então, amados, as perguntas podem ser infinitas, a gente pode pensar muita coisa. E o que eu quero trazer não é exatamente, talvez, a resposta que você está querendo hoje sobre essas perguntas, mas o como você vai responder essas perguntas, e que até o final desse tempo aqui você consiga entender para você. Talvez não sejam essas perguntas que você faça, talvez sejam outras perguntas. Eu estou citando algumas mais simples, mas talvez sejam outras perguntas que você pode fazer. E a grande verdade, apenas para a gente contextualizar isso aqui, o apóstolo Paulo ele está falando sobre com a igreja da Galácia. Por quê? Porque muitos cristãos ou judeus convertidos ao cristianismo estavam obrigando que outras pessoas que se convertiam ao cristianismo também deveriam se circuncidar. E apenas para você que talvez nunca tenha ouvido falar essa palavra ou se esqueceu disso, a circuncisão era algo que os judeus faziam sistematicamente como religião, parte da sua religião. E o que era a circuncisão? A circuncisão era a carne, o corte que era feito na carne do prepúcio, ou seja, do órgão masculino era cortada aquela pele da frente, então o menino era circuncidado. Jesus passou pela circuncisão obedecendo a lei de Moisés, que havia sido instituída pelo Senhor. Mas os cristãos dessa época estavam então obrigando que todos os cristãos, todas as pessoas que se convertessem ou que se tornassem cristãs, os judeus que se tornassem cristãs, deveriam passar por esse processo. E o apóstolo Paulo alerta dizendo: eu não estou sendo perseguido porque defendo a circuncisão. Ao contrário, estão me perseguindo porque eu estou dizendo que Paulo passa a ser perseguido por judeus, Paulo passa a ser perseguido por gregos, por romanos, por todo mundo, porque ele não está defendendo nenhuma coisa nem outra. Agora ele está entendendo que ele está andando em uma novidade de vida. E a novidade de vida que Paulo está andando não está debaixo de uma escravidão. E o texto diz, Paulo diz: eu não fui tirado da escravidão para voltar de novo para ela. Por quê? Porque a regra, irmãos, ela escraviza. Regras são importantes para a nossa vida, o Estado democrático de direito vai mostrar isso. Mas regras religiosas escravizam pessoas. Regras religiosas colocam medo nas pessoas. Regras criadas por homens em muitas instituições trazem as pessoas para um medo e para um relacionamento de escravidão. Ela não nos liberta.
E mais do que isso, o pastor não tem o papel de polícia, de fiscalizar o que a pessoa faz. O pastor não tem o papel de ditador, de dizer, não, você tem que fazer assim, tem que ser assim, eu acho que assim é dessa forma e ponto final. Não, nós não fomos chamados por Deus também para sermos ditadores. Então, para o que nós fomos chamados por Deus? Ou melhor, como é que eu posso entender que eu estou livre? Porque eu preciso entender, irmãos, que o pecado ele nos escraviza. O pecado ele nos deixa trancados em um sistema que a gente não consegue sair. Pelos trabalhos sociais que a gente desenvolve aqui, a gente vê como tem pessoas ainda escravizadas que não conseguem sair. São mulheres, são jovens, são crianças, são imigrantes, são estrangeiros, são nacionais, pessoas que não conseguem sair de uma escravidão. O que eu preciso pensar quando eu olho para um texto como esse de Gálatas 5, o apóstolo Paulo falando que nós não fomos tirados da escravidão para voltar de novo para a escravidão? O primeiro aspecto disso, irmãos, é que quem fica recebendo ordens são crianças e não filhos maduros. Vou repetir: quem recebe ordens são crianças. Em criança a gente manda e manda mesmo. Não faz isso, não vai lá, não pega isso, acorda, vai dormir, escova o dente. Crianças precisam de ordens. Agora, filhos maduros não precisam ficar recebendo ordens. A gente precisa de orientação para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada cristã, mas qual é o problema, irmãos? O que não pode acontecer? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. A gente não pode decidir dar para terceiros, ou seja, para outras pessoas, aquilo que nós devemos escolher. Eu não tenho que deixar que outras pessoas escolham no meu lugar. Eu preciso decidir. Eu preciso escolher. E dentro disso eu quero dizer o seguinte: eu tenho todo o direito de escolher, mas eu vou dar conta das escolhas que eu fizer. Amém? Porque Deus nos chamou para depender e para aprender com Jesus. Eu tenho o direito de fazer as escolhas. Eu não preciso que o outro me diga o que eu tenho que fazer. E entenda isso. Não estou tratando de uma relação de hierarquia, estou tratando de uma relação de caminhada cristã, de irmãos em Cristo. Ou seja, eu não vou perguntar para o pastor Sérgio: pastor, o que o senhor acha que eu tenho que fazer? Em coisas que eu tenho que decidir. Entenda isso. Eu não estou dizendo que eu não posso ter um relacionamento de conversar, de trocar ideias, mas eu não posso deixar que o outro decida para mim. Eu não posso deixar que alguém me diga com que camisa eu tenho que vir à igreja, no bom sentido. Eu não posso tentar, eu vou usar termos simples, mas eu não posso deixar que ninguém diga como é que eu tenho que cortar meu cabelo. Depois que eu cresci, quando criança, minha mãe fazia minhas roupas, era a coisa mais horrível do mundo. A minha mãe fazia bermuda xadrez. Eu não sei se hoje é moda, mas antes era, né, pastor Sérgio, né? Se diz, quem é mais maduro, né, para usar a palavra, quem é mais experiente, a minha mãe fazia minhas camisas, eram horríveis, as bermudas piores ainda, mas eu usava porque eu não tinha escolha, ou era aquilo, ou não tinha, ou não saía de casa. E aí, conforme fui crescendo, trabalhando fora, adquirindo, né, a independência, eu comecei a escolher e dizer: mãe, e o cabelo? Era minha mãe que cortava. Mas você vai dizer assim: mas você tinha cabelo, pastor? Claro que eu tinha. Há uns 30 anos atrás eu tinha. Mas ela cortava e o corte era horrível. Ela tinha máquina em casa, não tinha essas máquinas de hoje, né? Qual que a gente tem os pentes. Era na tesoura, enfim. Que bom que vocês não me encontraram nessa época, né? Estão vendo uma coisa um pouquinho melhor. Mas chegou um momento em que eu podia escolher a bermuda que eu queria comprar, o tênis que eu queria comprar, a camisa que eu queria comprar. Você está entendendo o que eu estou falando?
quando eu estou caminhando, começando a caminhar com Jesus, talvez algumas pessoas me deem regras, mas vai passar um tempo em que eu não preciso de regras, eu preciso de relacionamento com Deus. E eu então posso fazer as minhas escolhas, eu posso decidir e serei responsável por essas escolhas. Mas a grande verdade é que eu preciso decidir crescer. Eu vou fazer escolhas certas sempre? Não. Eu vou fazer as melhores escolhas sempre? Não. Eu vou fazer as escolhas importantes para um momento da minha vida, talvez? Não. Mas eu estou aprendendo a decidir. E esse aprendizado que eu vou tendo com o Senhor. Então a primeira coisa a se pensar é que quem recebe ordens são bebês, não filhos maduros. A segunda coisa a pensar, amados, é que muitas respostas a Bíblia não vai trazer. Eu disse isso recentemente, nem tudo Deus vai me responder aquilo que eu perguntar para Ele. Deus não tem obrigação de me dar a resposta, Deus tem obrigação de me dar a direção. Isso são duas coisas diferentes. Algumas respostas a Bíblia não vai trazer mesmo. E eu estou usando coisas do dia a dia para que a gente entenda, mas isso traz para a tua vida. Por exemplo, há muita coisa que não existia nessa época em que o apóstolo Paulo escreveu esse texto. Por exemplo, eu acredito que não havia... haviam estalagens, mas não havia grandes lanchonetes, grandes restaurantes. Não havia teatro, não havia cinema. Então, nessa época, perguntarem isso, eles não teriam resposta nenhuma. E para ter maturidade, eu preciso aprender a ouvir Deus falando comigo, eu preciso aprender a ouvir Deus falando ao meu coração através do Espírito Santo, e para resolver talvez muitos dos questionamentos que eu tenho, e isso que eu quero que a gente entenda, amados, nós precisamos ser crentes maduros. Deus coloca pastores na nossa vida, Deus coloca pessoas na nossa vida, Deus coloca até família na nossa vida, mas aquilo que eu preciso crescer, amadurecer, é resultado e fruto do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com o Espírito Santo. E muitas perguntas que estão no meu coração ou que vêm à minha mente, elas só serão de fato respondidas se eu falar com Deus. Então, o primeiro aspecto é, você precisa crescer. O segundo aspecto é, para de depender de resposta dos homens. Porque qual é o problema de viver na dependência de homens? Eu não amadureço. E Deus me chamou para ser filho maduro, e filho maduro, de fato, para ser um filho maduro eu preciso depender de Deus e não de outras pessoas. E o que me traz muitas vezes a falta de maturidade é que eu não quero andar sozinho. Eu brinquei aqui certo dia e disse, irmãos, eu não gosto de pessoas que vêm e me peçam oração, embora nós devemos orar. A Bíblia nos orienta a orar por todos. A Bíblia nos orienta a orar uns pelos outros. E isso é importante, isso é santo. Isso faz parte de um relacionamento. Mas existem coisas que você mesmo pode orar. Aliás, tudo você pode orar. Não é errado pedir oração, errado é não orar e só pedir oração para os outros. Não é errado eu pedir oração para as pessoas, mas será que eu estou orando? Será que eu estou orando? Ou estou dependendo só de outras pessoas? E essa falta de maturidade vai acontecer exatamente porque a gente não consegue dar os nossos próprios passos, porque a gente não consegue errar, e errando a gente vai aprendendo a caminhar sozinho, e errando a gente vai aprendendo a depender de Deus. E eu não consigo depender de Deus, e eu não consigo confiar em Deus, uma vez que eu fico dependendo de resposta de pessoas. E esperar resposta de pessoas vai me impedir de confiar naquilo que Deus quer me falar. Eu preciso buscar em Deus respostas. Eu preciso ouvir de Deus essas respostas.
Porque Deus não fala só com o pastor, Deus fala com cada um de nós, porque o Espírito Santo não está sobre somente o pastor, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Porque naquela época Deus levantou, e Hebreus fala isso, Deus falou através de reis, profetas e sacerdotes, mas hoje Ele fala conosco através do seu Filho, Jesus. Durante muitos séculos Ele levantou homens específicos, e o Espírito Santo vinha sobre aqueles homens então eram um instrumento de Deus para falar com as pessoas, para falar com o povo. Mas Jesus, quando Ele veio, Ele entra então, a figura que Ele nos dá é que Jesus entra no Santo dos Santos, naquele lugar que só o sumo sacerdote entraria. Ele rasga o véu e não existe mais nada lá dentro. Você pode entrar e apreciar como um museu, mas a presença dele não está lá, porque ela passou a habitar dentro de cada um de nós, quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Mas não apenas deu a sua vida, como muitos outros homens deram, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu não consigo confiar em Deus quando eu dependo de resposta de pessoas. Qual o problema de viver na dependência de pessoas? A gente se torna preguiçoso. A gente para de raciocinar por conta própria. A gente espera que outros tenham ideias no nosso lugar. O problema de depender dos homens é que, além de me tornar preguiçoso, eu me torno alguém fácil de ser manipulado, porque eu não desenvolvi um relacionamento com Deus, e isso eu passo a viver pela ideia de outras pessoas. O não desenvolver um relacionamento com Deus não me dá um parâmetro para a verdade. Você entende isso? Se eu não escuto Deus falar comigo, eu vou escutar a vida inteira o homem falar comigo, e eu não tenho um parâmetro para saber se aquilo é verdade. Se eu sou um cristão que só ouço o que o pastor fala no domingo, e eu não tenho um relacionamento com Deus durante a semana e todos os dias, eu não consigo ter um parâmetro para aquilo que Deus realmente está falando. Eu não consigo ter um parâmetro se aquilo é verdade. Eu posso manipular pessoas. O porquê que muitas denominações fazem isso? Por que tem muita gente ferida e machucada com a igreja, e depois de décadas numa igreja decide sair e se tornar um crente sem igreja, porque ele se feriu com uma igreja que simplesmente ditava regras, que ditava doutrinas, que você usa roupa tal, usa cabelo tal, usa terno tal, não pode assistir isso, não pode comer aquilo, não pode falar aquilo, não pode ir em tal lugar, não pode isso, não pode aquilo. E o relacionamento do crente que vive dependendo de homens, ele é levado por essas doutrinas, mas ele não tem um relacionamento com Deus. E quando eu escuto Deus falar comigo, eu sei se aquele homem lá na frente está falando verdade ou não. Quando eu escuto Deus falar ao meu coração, eu sei se aquele homem está falando o que realmente Deus espera de mim ou não, ou estou dependendo de homens. Eu sou manipulado quando eu não tenho um relacionamento, não desenvolvi um relacionamento com Deus. E sabe o que acontece quando eu dependo de homens? Quando esses homens caem, quando esses homens pecam, eu me frustro e eu me afasto de Deus. Quando o meu relacionamento está baseado em ouvir apenas o que os outros falam para mim, ou que eu assisto alguma coisa na rede, ou que eu assisto pregações, se o meu relacionamento com Deus é isso, eu não escuto Deus falar, eu não tenho um parâmetro para a verdade, e se aquele homem cair, eu caio junto, porque eu estou colocando a minha confiança nele. E isso acontece muito quando a gente muda de igreja, por exemplo. Às vezes eu escuto e falo assim: nossa, eu me encontrei lá naquela outra igreja, nossa, eu me encontrei naquele outro lugar. Quer dizer que lá atrás você estava olhando para quem? E a gente se frustra, a gente acaba descontente com Deus, e mais do que isso, a gente acaba descontando em Deus essa frustração. Tem uma das coisas que eu ouço muito, irmãos, infelizmente, e recentemente eu escutei de uma amiga minha dizendo: eu estou
com raiva de Deus. Não, minto, eu estou de mal de Deus. Eu convidei ela, um dia, vão lá ter comunhão com a gente. Eu estou de mal de Deus. Por quê? Porque Ele levou o meu avô e minha avó esse ano. Eu perdi meus dois avós e eu estou de mal com Deus. E não tem a ver com frustrar-se com homens, ou tem tudo a ver com frustrar-se com homens, porque essa teologia que é pregada, que a gente não fica doente, essa teologia que a gente é sempre próspero, essa teologia que a gente é sempre vitorioso, irmãos, crente fica doente, crente fica em depressão, crente leva tiro, crente morre de acidente de automóvel, crente morre de câncer, crente sofre qualquer coisa como qualquer outra pessoa. A diferença é que aquele que é crente em Cristo Jesus, a única coisa que a morte pode fazer com ele é devolvê-lo para Jesus. Mais nada. Porque existe uma esperança viva no coração. Porque existe uma esperança de que não termina dessa forma. E nós temos essa esperança no Senhor. Então, dos assuntos, dos temas que a gente fala muito durante a semana é exatamente sobre isso. É ter um relacionamento com Deus. Então, não se afaste de Deus por alguma frustração. Eu estou aqui há 13 anos, 14 anos. Quem está andando comigo há 14 anos, se não percebeu ainda que eu não valho muita coisa, você é cego, surdo e mudo. Que bom que alguns concordaram. Não que você é cego, surdo, você concordou que eu não valho muita coisa. É isso aí. Você não deve buscar o que está em mim, você deve buscar aquilo que está no Senhor. Eu não dou conta para baixo, eu dou conta para cima. Um dia eu vou sentar com Ele e vou acertar as contas com Ele. Mas você deve ter como referência o Senhor. Por que eu devo viver um relacionamento de dependência com Deus? Irmãos, porque é um mandamento. E esse é um mandamento que a gente deve obedecer. Porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Salmo 118, 8 vai dizer: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos homens. Por que eu devo buscar viver na dependência de um relacionamento com Deus? Porque Deus quer falar com a gente. O que acontece quando eu dependo de Deus? Eu amadureço. Porque Deus nunca vai me deixar um filho imaturo, um filho mimado. Porque além de amadurecer, eu vou crescer. Porque num relacionamento com Deus eu vou descobrir quem eu sou. Por quê? Porque eu vou entendendo a minha identidade em Jesus. E essa minha identidade ela vai sendo forjada exatamente nessa dependência que eu tenho de Deus. Por que vale a pena, irmãos? O que acontece quando eu dependo do Senhor? Eu não tenho medo dos homens. Porque a opinião de outras pessoas vai se tornar muito pequena quando eu tenho a aprovação de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Lá no começo eu coloquei algumas situações que a gente ouve mais, porque a gente conversa muito com jovens enfim. E as perguntas são essas. São muitas perguntas que parecem simples. Se eu posso isso, se eu posso aquilo. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus não pode ser uma relação de posso, não posso, devo, não devo, quero, não quero.
E como que eu desenvolvo a minha santidade então, pastor, com o Senhor? Irmãos, eu desenvolvo a minha santidade ouvindo Deus falar comigo. Eu desenvolvo a minha santidade ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Raramente, entenda o que eu vou dizer, eu não estou ensinando você a ser rebelde, eu estou nos ensinando e aprendendo junto a sermos maduros. E isso, Deus coloca homens para falar com você, Deus coloca mulheres para falar com você, Deus levanta pastores, Deus levanta líderes para falar conosco, sim, como Deus sempre fez. Mas o que Jesus traz para nós, depois da morte dele, depois do sacrifício dele, depois que ele deu a vida dele, e depois que ele foi de volta para o Pai, ele diz assim: olha, fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos conduzirá em todas as coisas, ele é ele quem vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então vocês não estão sozinhos, ou seja, vocês não ficarão sem respostas, vocês não ficarão sem saída, vocês não ficarão sem entendimento, vocês não ficarão perdidos, porque o Espírito Santo vai estar com vocês. O que talvez Deus use a nossa vida como líderes para fazer é despertar alguns sentimentos e despertar alguns desejos no coração de nós entendermos a palavra. O que nós mais nos preocupamos como pastores aqui é que a gente conheça a palavra. E só conhecer a palavra não é suficiente, porque o diabo também conhece melhor do que a gente. A gente precisa cumprir a palavra. Ele também faz parte dessa história, desde a eternidade, desde que foi criado pelo Senhor. Então, saia daqui hoje com uma certeza na sua mente: o Espírito Santo pode falar comigo. Posso fazer isso? Pergunte para o Espírito Santo. Pastor não é polícia, pastor não é fiscal. Posso fazer isso? Fale com o Espírito Santo. Posso fazer aquilo? Fale com o Espírito Santo. E não vou nem induzir algumas respostas no seu coração, porque eu poderia falar aqui assim, vou usar um exemplo que, sei lá, de antigamente, as igrejas proibiam de assistir televisão. Eu cresci sem televisão, porque um dia, sei lá, não vai mais ter televisão em casa, porque o pastor falou que não vai ter mais televisão em casa, e pronto, joga a televisão no lixo. E cresci sem televisão, sem saber nada da vida, nada, absolutamente nada que está acontecendo no planeta, a menos que eu visse alguma coisa. Não sabia nada, não assistia nada. Era proibido de viajar nas viagens da escola. A escola ia viajar e não, vocês não podem. Por quê? Porque vocês são um crente. Minhas irmãs não podiam usar calça. Por quê? Porque vocês são crentes. Você não podia comer certas comidas, por exemplo, como feijoada. Por quê? Porque é crente. Tinha crente que não podia tomar refrigerante, tomar Coca-Cola. Na minha época de criança, na igreja era pecado. Mulher andar de bicicleta era pecado. Por quê, pastor? Porque estimulava o órgão sexual da mulher que andasse de bicicleta. Isso era pregado nas igrejas. Estou dando alguns exemplos simples, comuns, corriqueiros, que se essa gente tivesse falado com o Espírito Santo, tivesse perguntado, não precisavam estar privados disso. Mas o foco não é só o que eu posso fazer ou não fazer. O foco é, eu preciso aprender a ouvir a Deus. O foco não é se você pode andar de bicicleta, tomar refrigerante, assistir TV. Não, o foco é, eu preciso depender de Deus. E o mais importante da dependência do Espírito, amados, é que nós nos tornamos parecidos com Jesus. Quantas vezes Jesus orou antes de fazer alguma coisa? Todas. Para curar alguém, Jesus orou. Para fazer muitas coisas durante o seu período de caminhada aqui, durante 3 anos do seu ministério, Jesus orava. Jesus falava com o Pai. No momento exato dele pedir misericórdia por conta do sofrimento que ele estava vivendo antes da crucificação, ali no jardim do Getsemane, ele falou com o Pai: Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O filho falando com o Pai. Deus respondeu?
Não. Mas Jesus sabia que aquela era a vontade do Pai. Mas mesmo assim ele conversou com o Pai. Muitas vezes a gente sabe aquilo que é a vontade de Deus para nós, mas não importa, mesmo assim eu preciso falar com Ele, eu preciso conversar com Ele, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Eu tenho certeza que você já fez muitas perguntas, e eu tenho certeza que você tem muitas perguntas no seu coração ainda. E perguntas, irmãos, elas podem ser infinitas. Mas muitas vezes, muitas perguntas vão revelar a nossa imaturidade. Então, meu amado, decida crescer. Pare de depender de pessoas e passe a depender de Deus. E volto a repetir para que você não pense que eu estou desestimulando você a falar com pessoas. Não, a pedir oração, você pode pedir. Hoje à tarde eu vivi uma experiência assim. Um casal que caminhava conosco aqui, que voltou para seu estado natal, sua cidade natal. Há umas semanas atrás manifestou o desejo de voltar para cá. E hoje, durante a tarde, o casal, o marido e a esposa, os dois mandaram mensagens para mim, dizendo: pastor, a gente quer muito voltar para Santa Catarina, mas ore para que o Senhor abra as portas, ore para que o Senhor nos dê condições, e ore para que a gente tenha recursos financeiros para isso. Eu falei: amém, minha irmã, já estou em oração. E quando a pessoa fala comigo, irmãos, a rede social é um problema sério, né? Às vezes a gente coloca no grupo da igreja lá: irmãos, ore por tal situação, em oração. Ou um bota assim, outro faz assim, outro diz em oração tal. Será que realmente a gente ora? Ou a gente coloca só para dar aquela consolada no coração da pessoa? Quando eu recebo alguma coisa aqui, olha, orem no exato momento. E vou dizer mais, irmãos, uma coisa que crente também, olha, mentiram tanta coisa pra gente na nossa caminhada cristã, que a gente precisa reaprender muita coisa. Não é por muito orar. Jesus chama isso de vãs repetições. Você pode orar em 1 segundo, é suficiente para que Deus ouça. Você não precisa ficar orando meia hora. É bom? É bom? Ótimo. Se você pode, se você consegue, amém, glória a Deus. Mas não é por muito repetir que Deus vai ouvir, porque nós já estamos conectados com Ele através do Espírito Santo, porque Ele já sabe o que está no nosso coração. E quando essa família falou comigo hoje à tarde: pastor, ore para que o Senhor nos dê os recursos para voltar para Santa Catarina, a gente precisa vender uma coisa que é mais cara aí, para poder, a gente precisa vender coisas, a gente precisa resolver tudo aqui. E aí, simplesmente fechei meu olho e disse: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, sabe de tudo, o Senhor pode fazer a tua vontade. Poucas horas depois, eu recebo a mensagem dessa mesma família, brincando comigo, dizendo: pastor, estão dizendo aqui que teu santo é forte. Está tudo resolvido, a gente está voltando para Santa Catarina para recomeçar a nossa vida. Não é por muito falar, irmãos, é por Deus olhar o nosso coração. Não é por muito repetir, que é outra coisa que não, você tem que, né? Jesus falou sobre insistência, falou: batei, abrir-se-vos-á, busque que vocês vão encontrar. Ele não falou quanto, ele não falou tempo, ele falou: faça. Às vezes uma porta se abre com uma batida, às vezes a porta se abre com 2, com 3, com 4, eu não sei. É o Senhor que vai dizer isso para mim, é Deus que vai determinar isso para mim, e eu tenho que aprender a viver nessa dependência dEle o tempo todo. Então, amados, diante de todas as respostas que você tiver na sua vida, diante de todas as respostas que talvez você tenha hoje no seu coração, eu posso até orar por você, mas fale com Deus e deixa Deus falar o que você tem que fazer.
não o que eu acho que você tem que fazer, porque eu sou homem como você, dotado das mesmas virtudes e dos mesmos erros, mas Deus, Ele nunca erra, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Feche seus olhos. Coloque todas as suas respostas todas as suas perguntas diante de Deus nessa hora. Coloque todas as suas ansiedades, as suas inquietações, as suas inquietudes, todos os seus anseios diante de Deus agora. E diga: Senhor, o Senhor ainda fala. O Senhor ainda fala. Pai, nós estamos diante da Tua presença, diante de um Deus que ainda fala, diante de um Deus que ainda ouve, diante de um Deus que ainda compreende, diante de um Deus vivo e poderoso. E Senhor, nós como discípulos, como filhos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos desenvolver. A gente não pode continuar como criança recebendo ordem, ou sendo manipulado, ou alguém tomando a decisão no nosso lugar. Eu preciso decidir ser maduro, eu preciso decidir crescer espiritualmente, eu preciso decidir ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eu preciso decidir ouvir a Tua voz do que ficar buscando a voz dos homens. Então, Senhor, nos ajuda como filhos a serem filhos maduros, a serem filhos que cresceram, a serem filhos que estão durante tanto tempo nessa caminhada e aprendem a não depender de pessoas, mas a depender de Deus. Eu preciso amar pessoas, eu preciso estar com elas, eu preciso conviver com elas, mas elas não podem decidir mais a minha vida, porque eu preciso ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda nisso, nos ajuda a sermos filhos maduros, nos ajuda a sermos filhos crescidos, nos ajuda a sermos filhos que ouvem a Tua voz e obedecem a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E eu oro para que essa palavra fique no nosso coração e essa palavra produza um efeito no nosso coração. Eu oro para que essa palavra tão simples, Senhor, mas que isso de fato seja real na nossa vida, seja real na minha vida e real na vida dos meus irmãos, que a gente tenha maturidade em Cristo Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que você aprenda a depender de Deus, aprenda a ouvir Ele falando, porque Ele não fala só com pastores, Ele fala com você também, e você pode ter um relacionamento com Ele. E insisto, não é que talvez você saia daqui esse ano, não vou nunca mais pedir oração para ninguém. Ótimo, você conseguir viver assim, né? A gente tem a reunião de oração na segunda-feira aqui exatamente para isso, né? Para a gente ouvir pessoas e nós orarmos juntos. É para isso que tem a reunião de oração, para a gente saber a necessidade. Hoje a rede social facilita isso, né? O nosso trabalho, né? Coloca ali no grupo orações, a gente ora. Não é que não pode, mas nós precisamos aprender a ser maduros no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a ter esse relacionamento de maturidade com Deus, crescendo no Senhor e não dependendo de pessoas, não dependendo de homens, mas dependendo de Deus. Como eu disse, homens podem te frustrar, mas o Senhor nunca vai te desapontar. Mas como Deus nunca vai me desapontar, só para fechar aqui uma coisa que eu quase esqueci. Aprenda, leve essa frase para você, frase de Instagram, hein? Aprenda a ser surpreendido pelo Senhor, porque quando você aprende a ser surpreendido por Deus, você nunca se decepciona. Como assim? Jesus falou com os discípulos de noite: entrem no barco e vão para o outro lado. Irmãos, ninguém navega à noite.
Naquela época, pelo menos, você não tinha instrumentação. Ninguém navegava à noite. Aquela hora não era hora de ir cruzar o mar. Mas Jesus falou com os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Opa, mas peraí, agora? E aí o que acontece? Uma grande tempestade. O que aqueles caras pensaram? Pô, o cara está botando a gente numa furada, né? Aprenda a ser surpreendido pelo Senhor. Porque sendo surpreendido pelo Senhor, ou seja, não seja alguém convicto de todas as suas certezas. Aprenda a ser surpreendido por Deus. Porque quando você aprende a ser surpreendido por Deus, você nunca se decepciona. Porque você entende que Deus está na direção e no controle de toda a sua vida. Não é de algumas coisas, mas de toda a sua vida. Ela está no controle do Senhor. Seja o bem, seja o mal. É um casamento na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Afinal de contas, o Senhor nos chama de igreja. Apocalipse nos denomina como a noiva que vai se encontrar com o noivo. Então esse é um relacionamento de extremos, mas que eu aprendo a ser surpreendido pelo Senhor. E não é surpreendido só para coisa boa, surpreendido para coisa ruim também. Os discípulos entraram no barco e não esperavam encontrar uma tempestade, mas encontraram. Mas quem estava com eles na tempestade? Jesus, que acalmou tudo e disse: eu disse que a gente ia para o outro lado. Eu não disse que a gente não ia enfrentar a tempestade, mas eu disse que a gente ia para o outro lado. Então nós aprendemos como crentes maduros a depender da voz do Senhor na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe você que está aqui nos ouvindo. Deus abençoe você que vai ouvir essa mensagem também nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.